Uma coisa que eu defendo de diretor no São Paulo, cara, acho que o São Paulo não pode perder o Rafinha quando o Rafinha se aposentar. Eu já pensei, depois que ele chorou, né, tanto na final agora, que ele falou até, pô, meu último ano e tal, numa entrevista, se eu não me engano, pro Igor Rodrigues, do Sport TV, ele fala, meu último ano e tal, muito emocionado. Eu não sei qual que é a ideia do Rafinha quando parar, se ele vai querer tirar um tempo pra ele, se ele vai querer virar treinador. Só que se o Rafinha se dispor a virar diretor do São Paulo, o São Paulo não pode perder um cara como o Rafinha. Porque pra mim, tudo que o São Paulo vive hoje passa muito pelo Rafinha, cara. Muito pelo Rafinha, muito. Eu acho que o Rafinha tem... Você vê como é que é, né? Eu acho que a liderança do Rafinha, ela consegue aflorar mais depois que o Rogério sai. E não simplesmente porque tinha um espaço para ser ocupado, sabe? Dá essa impressão. O Muricy fica coado com o Rogério. O Muricy fica coado com o Rogério. Todo mundo. As pessoas ficam coadas com o Rogério pelo tamanho que ele tem no São Paulo, pelo perfil. E ele é centralizador, né? Ele não delega. E o Rafinha, ele tem um pouco do estilo do Muricy, dessa coisa visceral, do São Paulino visceral. E a questão do Rafinha, isso eu consegui apurar depois da final, que ele sente e sai. Ele jogou contra o Corinthians já machucado. Ele não tinha o controle de carga dele, ele estava 1000 atrás do Rames, ele tinha tido uma lesão, não tinha conseguido treinar, mas quando o Igor Vinícius se machuca e o Moreira entra bem, mas ainda, vindo de uma lesão de cruzado, com várias intercorrências, ele e o Rafinha, eu quero jogar contra o Corinthians. Assim como foi o Lucas. Aí ele joga, tem que sair no intervalo, ele joga meio tempo, e ele jogou lesionado os 2 jogos. E agora ele vai parar um tempo. Mas ele não vai se distanciar. Ele de fato, ele ocupa um espaço hoje. Esse negócio que você falou, deixa eu perguntar pro Sgarbi. Vou voltar um pouquinho só. Tá. A gente já falou bastante do Rames, mas só pra voltar. Mas só que me bateu um negócio aqui. O Rafinha falou, eu vou jogar lesionado. Ele tava lá no controle de carga. Como ele, tava ele, o Rames, o Lucas, que até jogou, mas o Rafinha tava mais ou menos ali com ele. Não tinha pisado no campo ainda. Isso. Aí tem um jogo decisivo, que é contra o Corinthians. O Carpinho vai lá e fala, o Rafinha joga, né? Como ele jogou. Será que na cabeça do Rames ele não pensa nisso? Pô, o cara tá igual a mim. Ele vai jogar e eu não vou? Você entende? Então é muito louco essa situação do Rames, né? A gente para... É um excelente ponto, por exemplo. Cara, claro que era uma situação, né? Não tinha outro lateral, o cara tinha que jogar. Não, mas eu acho que a sua pergunta é boa. É boa? Eu ia responder, não tem comparação porque o Igor Vinícius tinha se machucado e ele se prontificou a jogar porque não tinha outro. Aí você fica pensando, o Lucas estava machucado, né, contra o Palmeiras. Então, sim, eu acho que aí é muito... Isso também pra gente, isso na nossa época, cara, era muito diferente porque... Isso era incapaz de... A gente entenderia porque o Rames não está jogando ou treinando se a gente fizesse a cobertura do dia a dia. Era simplesmente observar o que está sendo feito. Se ele está treinando a parte, se ele está treinando intenso, se ele está dividindo, se ele está treinando falta. Isso tudo era simplesmente uma questão de observação. Você não precisava nem ter a entrevista para... E hoje a gente fica na dependência de uma postagem. Dele agora. Ou da varanda, o cara treinou hoje. Ou da varanda tricolor. Ou da varanda. Os caras tiraram eu mandei uma mensagem, eles acertaram a escalação do Corinthians. Qual que era a surpresa do jogo do Corinthians? É o Diego Costa. Eu falei, não, Diego Costa. Diego Costa treinou, pode ir. Aí eu falei, os caras acertaram de novo. Aí eu falei, quer saber? Fomos pro jogo com o Palmeiras, a nada, Lucas e tal. Eu falei, no começar ele não vai. Aí eu falei, vou dar uma trucada, vou conversar com os caras da varanda lá. Os caras viram o treino, pô. Aí os caras estão viajando, passando o final de semana, não sei. Eu falei, galera, não é o momento. Não é o momento. Depois volta, não vimos nada, estamos aqui não sei lá onde, na praia. Ou deixa a chave, né? Exatamente, pô. Ó, o Danilo Pérez, já trombei o Sgarbi na Azul. Arquibancada Azul, convida para assistir o nosso pedaço ali, mais conhecido como Setor Arnaldo Tironi. Está convidadíssimo, como sempre. Setor Arnaldo Tironi. O Gabriel Mendonça fala, quando vi o Bobadilha chorando igual criança, sendo que chegou agora e nem entrou, só lembrei que o Ramos poderia estar lá mesmo na arquibancada. Não tô defendendo o Ramos, são jogadores diferentes. Imagina o cara que chegou do Paraguai agora, chega no semana seguinte, o cara é campeão, acaba com o tabu 2 vezes. O cara tá vivendo um sonho, né? Não é a realidade do Ramos. Sabe uma informação legal também, que só voltando nessa questão do Rafinha, cara, um negócio que mais me marcou em relação ao Rafinha, tá? Que lá eu falando bem o português hoje da molecada, eu paguei pau pro Rafinha. Falei, Rafinha, você é o cara. A gente, na festa do título de São Paulo, cheguei lá por acaso, assim, aí tava a família do Lucas, ô, Sgarbi, vem e tal, da Copa do Brasil.
E o Rafinha, ele veio na minha orelha. Os familiares do Rafinha, pô, virei fã dos familiares do Rafinha, todos muito gente finas, vieram lá brincar de jogo aberto e tal, fiquei parceiro deles. Só que veio o Rafinha na minha orelha. Ele grudou na minha orelha, ô moleque, vem cá. Grudou, pô, falou, admiro muito o trabalho lá de vocês e tal. Deixa eu te falar um negócio, passa pano pra molecada, entre aspas, assim. Falou meio, pô, se for pra bater forte, bate em mim. Bate em mim, não bate nos caras, bate em mim, bate em quem já é experiente aqui. A molecada não bate, a molecada é muito boa que tá subindo e eles talvez não tenham a cabeça que eu tenho hoje. Então se for pra bater, bate em mim. Falou isso, ficou falando durante uns 5 minutos assim, foi basicamente isso. Isso é muito legal, hein? Não, é sensacional. E depois disso assim, eu falei, cara, esse cara precisa estar no São Paulo. Esse é um cara que precisa estar, nem que seja como um diretor de futebol no futuro, assim, um coordenador técnico de São Paulo. Esse é um cara que se tiver no São Paulo, eu fico um pouco mais tranquilo em relação a isso, entendeu? Pô, muito legal. Essa história é boa mesmo.